Olá, eu vou apresentar um trabalho de minha autoria intitulado A Posição de Adjetivos no Interior do Sintagma Nominal no Inglês, um estudo gerativo transformacional. Esse trabalho já foi apresentado no curso do mestrado em Linguística na UFRJ e em eventos de universidades públicas. A introdução: ao fazer o estudo da linguagem, aproximamo-nos daquilo que certas pessoas chamariam a essência humana, daquelas qualidades distintivas do espírito que, tanto quanto sabemos, são unicamente do homem e são inseparáveis de todas as fases críticas da existência, quer a pessoal, quer a social. É o que torna tal estudo fascinante e, ao mesmo tempo, frustrador. Noam Chomsky, 1972. Vamos iniciar o trabalho, então. Este trabalho tem a proposta de fazer um breve estudo sobre a posição dos adjetivos no interior do sintagma nominal, daqui em diante SN, nas sentenças em inglês, fazendo uma comparação com o português do Brasil, daqui em diante PB. Tendo como base teórica os estudos da gramática gerativa de Noam Chomsky, 1999, o modelo de princípios e parâmetros, o programa minimalista, e os estudos de Liliane Heinemann, 1991, e Liliane Heinemann e Jacqueline Guéron, 1999. Sabemos que o SN tem o substantivo como núcleo e que este pode ser modificado pelo adjetivo. A posição de anteposição do adjetivo dentro do sintagma nominal, SN, nas sentenças em inglês, levando em conta a produção com base na gramática normativa da língua inglesa, fazendo uma comparação com a língua do PB, português do Brasil. O problema que nos levou a fazer tal investigação é observar que alunos, aprendizes de inglês em nível inicial na língua, tendem a usar a gramática da sua língua materna, daqui em diante LM, a saber, o PB, e não fazerem a devida realização do adjetivo na sentença. Estamos falando em língua oral. Como exemplo, apresentamos a oração em inglês This is a beautiful house, uma oração que segue a gramática normativa na língua inglesa. Um aluno em nível inicial nesse idioma, por exemplo, tende a realizar a forma This is a house beautiful. O aluno coloca o adjetivo em posição posterior ao substantivo, o que a gramática normativa da língua inglesa não aceita. Observamos que o aluno de nível inicial, ao fazer essa realização, apresenta os princípios característicos da sua LM, ou seja, ele ou ela sofre forte influência da sua LM na identificação quanto à posição do adjetivo na língua inglesa dentro de uma sentença. No entanto, alunos mais avançados no idioma de língua inglesa parecem apresentar um domínio mais elevado do idioma, no idioma, e menor desvio nessa questão. Tais alunos já possuem um conhecimento tal que são capazes de identificar tais marcas de influência da sua LM, devido a estarem mais acostumados com a língua inglesa. Ou seja, alunos em um nível mais avançado parecem já ter adquirido uma diferenciação do parâmetro dessa língua. Nossa hipótese é de que alunos de nível inicial em inglês ainda não fazem a exata distinção paramétrica do idioma, enquanto alunos de nível avançado parecem ter um domínio maior nessa questão. Entendemos que isso ocorre em função de um maior ou menor grau de conhecimento do idioma. Para confirmar ou refutar nossa hipótese, aplicamos um teste elaborado por nós, formado de 40 sentenças. Um artigo publicado na revista
Delta, 1999, traz uma lista de várias linhas de pesquisa relacionadas à linguística gerativa, inclusive aquela que trata nosso estudo, a saber, sobre a estrutura sintática do português, o SN, e alguns autores que trabalharam com o tema da posição anterior dos adjetivos com relação ao nome dentro do sintagma nominal, SN, fazendo uma comparação com o português e o inglês. Assim, citamos os trabalhos de Pasini, 1978, Lenly, 1979, Boff, 1991 e Nunes, 1997. Outros tantos trabalhos na área da linguística gerativa podem ser citados aqui. Temos, assim, vários trabalhos que se propõem a esclarecer a área da gramática gerativa, daqui em diante, GG. Listamos o trabalho de Nivetti, 1975, Nick, 1977, Mioto, 2007, todos bastante introdutórios e que nos foram de grande valia para a realização de nosso trabalho. Finalmente, nossos conhecimentos em biologia, que nos ajudaram a entender um pouco melhor a linguística realizada sob uma abordagem gerativista de pesquisa, esta interessante área da linguística durante nosso curso em Bacharelado em Ciências Biológicas e da Saúde pela Unirio. Em anexo, apresentamos o teste de inglês elaborado por nós, com 40 sentenças ao todo, sendo algumas distratoras, e o resultado do teste que os 10 alunos fizeram. A fundamentação teórica para esse estudo. Nossa base teórica de estudo está ancorada nas propostas de Hegman e Guéron, 1999, com a questão dos princípios e parâmetros na teoria sintática. Chomsky, 1999, para o que ele apresenta como programa minimalista, perpassando pela questão da adequação explicativa da GG, que deseja ser explicativa, sendo suas hipóteses comprováveis pelos linguistas. Ainda como pressuposto teórico, o estudo do desempenho, que depende de fatores como atenção, compreensão, memória, etc., e a teoria da competência, que envolve o mecanismo da linguagem e dá conta das frases gramaticais e exclui as frases agramaticais. Sabemos que uma gramática é um modelo da competência e, assim sendo, ela deve tornar explícita a gramática implícita que os sujeitos falantes possuem. Teoria gerativa de Chomsky, uma visão minimalista. O linguista americano Avram Noam Chomsky nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, no dia 7 de dezembro de 1928. Foi ele quem desenvolveu a escola gerativa, uma escola linguística americana que se denomina gerativismo. Chomsky é o criador dessa perspectiva linguística. Ele é considerado um cientista da linguagem. No livro de John Lyons, 1970, o autor trata das maiores teorias assinaladas por Chomsky, que é a favor de uma visão racionalista ou mentalista da linguagem humana. A faculdade da linguagem é própria do ser humano e é inata, independe de fatores externos ou estados internos identificáveis de modo independente. Chomsky, 1967. Portanto, a faculdade da linguagem é própria da natureza humana. A teoria da gramática gerativa, elaborada e desenvolvida por Chomsky e pelos linguistas do Massachusetts Institute of Technology, MIT, entre 1960 e 1965,
define uma teoria capaz de dar conta da criatividade do falante, de sua capacidade de emitir e de compreender frases inéditas. Ele formula hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da linguagem, sendo esta específica à espécie humana. Ela é neutra tanto com relação ao falante quanto em relação ao ouvinte. Ela é uma teoria da estrutura e do funcionamento do código linguístico e não se pronuncia quanto ao mecanismo físico-psicológico que permite falar e compreender. A gramática representa para Chomsky o conjunto de regras tal como existe na mente do falante e que condiciona o seu uso linguístico. Entretanto, Chomsky emprega de igual maneira este termo para designar a teoria que o linguista tenta elaborar para explicar este conjunto de regras. Nesta acepção, a gramática não é mais do que uma tentativa de sistematizar e codificar os dados linguísticos. A gramática é um mecanismo finito que permite gerar um conjunto infinito das frases gramaticais da língua. Essa gramática constitui o saber linguístico dos indivíduos que falam uma língua, isto é, a sua competência linguística e a utilização particular que cada autor faz da língua em uma situação particular de comunicação, depende da performance ou desempenho, no caso, produção de sentenças ou não sentenças. A ideia de desempenho e competência é criação de Chomsky, 1965. A competência é o conhecimento que o falante ouvinte possui de sua língua. O desempenho é a utilização real em situações concretas da competência. O desempenho varia de um sujeito para outro, em função de vários fatores. O livro de Lily Jenkins, 2001, faz uma investigação sobre a questão da natureza da linguagem humana e sua importância para o estudo da mente. O autor questiona o que é a linguagem do ponto de vista biológico e o que é a relativa contribuição da natureza e criação de quando uma criança aprende sua língua. O livro também questiona como a linguagem humana se desenvolve e considera as semelhanças e diferenças entre linguagem humana e sistemas de comunicação animal. E, por fim, o autor discute no livro que a herança genética ou biológica tem papel mais central na aquisição da linguagem do que a instrução, o aprendizado ou determinantes culturais. Citamos ainda outra obra de Chomsky, 2006, onde os organizadores Adriana Belletti e Luigi Risi mostram o desenvolvimento do pensamento de Chomsky sobre a relação entre linguagem, mente e cérebro, com textos recentes sobre esses temas. O livro traz ainda uma entrevista com o autor, onde é oferecida uma introdução da atual teoria disponível. O livro encerra sobre o papel dos intelectuais na sociedade e no governo. A GG é tão só a explicação do sistema de regras que subjaz à competência, e esta é comum ao falante e ao ouvinte. Ela explica os fatos, a regularidade de cada língua, os universais da linguagem e o fenômeno de criatividade. Ela é a gramática implícita que se torna explícita em função da competência e ainda se pretende ser explicativa e não descritiva.
já que descreve corretamente a competência intrínseca dos sujeitos falantes. Dá conta de suas intuições no que se refere à estrutura das frases e à noção de frases gramaticais e agramaticais. Então, ela satisfaz uma adequação descritiva. Além disso, a gramática propõe uma teoria da estrutura das línguas e de seu funcionamento. Representa um sistema regrado por princípios e esclarece a aprendizagem e a utilização das línguas. Então, ela satisfaz a condição de adequação explicativa. A teoria gerativa deve fornecer uma teoria sintática universal, isto é, estabelecer a lista das relações gramaticais da base e das operações transformacionais, capazes de dar uma descrição estrutural de todas as frases. Agora, princípios e parâmetros na teoria sintática da GG. A diferença entre as línguas, seu léxico e a sintaxe, ou seja, como as línguas se organizam na sentença, é o objeto de estudo da GG. Para explicar as diferenças entre as línguas, tendo como modelo o aparato genético humano, relacionamos duas noções, a de princípios e a de parâmetros. A faculdade da linguagem é composta por princípios que são leis gerais válidas para todas as línguas naturais e por parâmetros que são propriedades que uma língua pode ou não exibir e que são responsáveis pela diferença entre as línguas. Assim, o ser humano possui uma faculdade da linguagem inata, ou seja, codificada geneticamente e estruturada de forma modular. O funcionamento sintático das línguas naturais pode ser reduzido a princípios gerais e abstratos que se aplicam a qualquer língua e a parâmetros que dão conta da diversidade das línguas. Desta forma, a gramática é um sistema internalizado de princípios e de parâmetros. O modelo sintático prevê vários níveis de representação, com princípios universais e parâmetros fixados por uma dada língua. Então, citamos Heinemann e Guéron, 1999. The aim of the generative linguistic is to describe the internal cognitive system, which is the basis of the human language capacity in general and of a specific speaker's linguistic knowledge in particular. Segundo o texto de Heinemann e Guéron, 1999, que trata de variação paramétrica entre língua, onde diz que, entre aspas, languages are studied in a comparative basis, páginas 581, fornece uma abordagem comparativa para o estudo das gramáticas. O objetivo da gramática gerativo-transformacional, que se origina com os trabalhos de Chomsky e se fundamenta na lógica funcional ou operacional da língua e dá conta dos fenômenos de aquisição, estrutura e funcionamento das línguas. Chomsky propõe uma representação agráfica da estrutura da frase, chamado de árvore, e que se lê de cima para baixo. O ponto de partida da árvore é chamado de raiz.
Cada símbolo categorial situa-se em um nódulo da árvore, de onde nasce um certo número de ramos. Estes partem de um nódulo e terminam nos constituintes imediatos desse nódulo. Assim, o nódulo é constituído de SN e de SV. O SN é constituído de NO e GN, e assim por diante. Seguindo a forma de qualquer GG, e no caso em questão a abordagem gerativo-transformacional, é apresentado o input, ou seja, as instruções a serem seguidas. Daí temos a constituição de frases e, por fim, o output, com as frases realizadas. Existem dois aspectos da GG. Primeiro, formação das frases. Segundo, transformação das frases. Ao nível da estrutura, a GG apresenta um conjunto ou sistema de regras de reescrever, chamadas regras sintagmáticas, e as regras de transformação, que permitem transformar as estruturas obtidas pelas regras sintagmáticas em novas estruturas. Essas estruturas se dividem em estrutura profunda e estrutura superficial, daqui em diante EP e ES, respectivamente. A EP contém todos os dados que devem permitir determinar o conteúdo semântico da frase, ou seja, é o conjunto de funções e de relações gramaticais entre dois elementos lexicais, o que lhe dá o poder de exprimir tal conteúdo. A ES, por sua vez, contém todos os elementos que devem permitir alcançar a forma fonética da frase. As transformações gramaticais têm como tarefa converter as EPs em ESs, isto é, na cadeia sonora propriamente dita. A GG opera, então, da seguinte maneira: a interpretação semântica de certa frase se manifesta na EP. Transformações sucessivas convertem-se em uma ES, a qual, enfim, se aplicam as regras fonológicas. A metodologia usada no trabalho. A metodologia usada por nós foi a de aplicar um teste com 40 sentenças em inglês, todas representando a realização da língua oral. O teste consistiu de 20 sentenças experimentais relacionadas diretamente na pesquisa e em 20 sentenças distratoras. Para a análise, nós detivemos na correção apenas das 20 sentenças experimentais. Nosso experimento consistiu na colocação da letra C para certo, para aquela sentença que o aluno considerasse como certa, e E errado para aquela sentença que considerasse como errada. Lembramos que nosso foco de pesquisa é a posição do adjetivo nas sentenças em inglês, fazendo assim uma comparação com o tipo de organização que recebe uma sentença em português. Participaram do experimento 10 alunos do ensino médio, todos da mesma unidade escolar, sendo 5 de nível inicial e 5 de nível avançado, com idade média de 16 anos. Todos os 10 alunos fizeram o mesmo teste, que tem um nível de dificuldade gradativo.
A fim de não expor os alunos envolvidos na pesquisa, pedimos a eles que mudassem seus nomes, mantendo apenas a série de estudo. Houve caso em que o aluno, por não entender o que foi pedido, coloca a turma a qual pertence, mas isso em nada atrapalhou o resultado final da pesquisa. Consideramos realizações plenas aquelas em que o aluno realizou de forma a respeitar os parâmetros da língua inglesa quanto à posição que recebe o adjetivo dentro do SN, seguindo a teoria sintática de princípios e parâmetros, Chomsky, 1999. Vamos à análise dos dados. Para fazer a análise dos dados, focamos apenas na observação das sentenças escritas, mas que refletem a realização oral da língua, que envolvem nosso tema de pesquisa, a saber, a posição do adjetivo dentro do SN em sentenças em inglês, que é anteposto ao substantivo. No português do Brasil, o SN é composto sempre por um determinado núcleo e por termos determinantes, ou seja, é o adjetivo, e o adjetivo tem posição pós-posta ao substantivo nas sentenças. Exemplo, we want to know what can vary across languages and what is constant. Hence, the emergence of a comparative approach to the study of language. Fecha aspas, é uma citação, isso, de Heigman e Guéron, 1999, página 582. Então, assim analisamos nossos dados fazendo uma comparação com o PB, e as sentenças em inglês analisadas foram 20 ao todo. No teste, as sentenças de 1 a 20 estavam em um nível mais simples de entendimento e as sentenças de 21 a 40 um nível mais complexo. Nossa análise teve como foco de observação analisar, primeiro, se o aluno era de nível inicial, primeira série, ou de nível avançado, terceira série. E segundo, se sendo de nível inicial ou avançado, se houve uma maior ou menor incidência de marcações certas, em sentenças com o adjetivo anteposto ao substantivo, já que esta é a forma prescrita pelas gramáticas tradicionais para a língua inglesa. Observamos no resultado dos dados que nenhum aluno realizou ou deixou de realizar as 20 sentenças. Alunos de nível inicial fizeram de 7 a 11 realizações, seguindo a norma dita culta da língua inglesa, enquanto alunos de nível mais avançado fizeram de 11 a 17 realizações, seguindo a mesma norma culta da língua. O teste aplicado aos alunos foi para verificar se eles fariam a escolha adequada, seguindo a norma considerada culta da gramática da língua inglesa. Se eles levariam em conta, ao fazerem suas escolhas, a ordem de princípios que regem a língua do PB, ou se eles fariam a devida diferenciação paramétrica entre o inglês e o PB, o que faz com que os adjetivos sejam gerados à esquerda no inglês e à direita no PB. Em nossa análise, levamos em conta também a questão da diferença entre competência e desempenho. A competência linguística, sabemos, é a capacidade humana que permite todo ser humano interiorizar um ou vários sistemas linguísticos, ou seja, uma ou várias gramáticas
e isso se reflete no desempenho do falante. Por exemplo, lembramos o que nos diz Mioto, Silva e Lopes, 2007, que a construção de uma longa sentença pode soar estranho, mas mesmo assim ela é gramatical, ou seja, supre o nível da competência. No entanto, se o falante não consegue produzir uma sentença, esse falante não atingiu o nível de desempenho. Sabemos que o estudo da competência consiste na elaboração de teorias relativas ao poder linguístico do ser humano. Consiste ainda na elaboração de teorias relativas ao poder linguístico do ser humano, enquanto o desempenho compreende as manifestações linguísticas reais do sujeito falante e na elaboração de teorias destinadas a apresentar ou a explicar alguns aspectos do comportamento do ser humano, quando utiliza o seu poder linguístico. Eu gostaria de apresentar agora um breve resumo dos resultados encontrados na pesquisa, citando apenas números dos acertos, né, que os alunos obtiveram, primeiramente no nível iniciante, ou seja, a primeira série ou primeiro ano do ensino médio. Tivemos 7 acertos, um aluno com 7 acertos, que foi o menor, e o maior, um outro aluno com 11 acertos. Já no nível avançado, que corresponde àqueles alunos da terceira série ou o terceiro ano do ensino médio, tivemos um aluno com 11 acertos, e que foi o menor número, e um outro aluno com 17 acertos. Então, dessa forma, assim, com base em nosso pequeno corpus, podemos observar que alunos de nível iniciante realizaram mais sentenças em inglês seguindo os princípios da sua LM, ou seja, língua materna. Enquanto os alunos de nível mais avançado realizaram mais sentenças seguindo os princípios e fazendo as devidas distinções paramétricas entre os 2 idiomas, a saber, o inglês e o português do Brasil. Se formos analisar o teste em inglês comparando com o PB, sabemos que no PB a ordem considerada canônica é o SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, ou um complemento qualquer. Colocando a sentença, as sentenças que eu vou falar agora no PB, teríamos sentença 1. Esse em português mesmo, né? Esse é um bonito lápis. Sentença 2. Essa é uma casa bonita. Então, parece que a forma em 2, essa é uma casa bonita, é mais aceitável para o PB. No entanto, em inglês, essa forma não está de acordo com a forma dita padrão na língua inglesa. O que estamos querendo dizer é que enquanto a sentença 2 em inglês não é aceita como culta, norma culta, no PB, ela é plenamente aceitável. Ela está de acordo com a forma SVO. O que observamos no resultado dos dados coletados é que 5 alunos no nível inicial, de 5 alunos,
4 não realizaram a forma canônica no PB. No entanto, todos os 5 alunos de nível mais avançado realizaram a forma paramétrica da posição dita canônica do adjetivo dentro do SN. Ainda nos resultados, observamos também que alunos de nível mais avançado realizaram de forma a fazer a distinção paramétrica da língua, o que mostra que tais alunos seguiram o objetivo da linguística gerativa, a saber, descrever o sistema cognitivo interno, que é a base da capacidade da linguagem humana, né? E realizar o conhecimento linguístico particular do falante. Heigman e Guerron, 1999. Mas, no entanto, alunos de nível inicial não conseguiram realizar suas construções gramaticais. Então, uma sentença que não segue princípios da língua inglesa e que não foi identificada como tal por esses alunos. Citamos a frase colocada no teste. It is a book nice. It is a nice book. E sabemos que it is a book nice não está de acordo com a norma culta na língua inglesa. Então, nessa sentença, nenhum aluno de nível inicial reconheceu essa sentença como uma sentença que não seguia a forma paramétrica da língua inglesa. Então, chegamos ao final do estudo e as nossas considerações finais, né, diante das propostas previamente definidas para esse trabalho, combinadas a posterior análise dos dados da amostra criada por nós, nos foi possível chegar a algumas conclusões. Primeira, que alunos de nível inicial tendem a fazer uma maior realização para o princípio de sua língua materna, daqui em diante LM, ao produzir uma sentença de uma língua estrangeira, daqui em diante LE, e menor valor para o parâmetro que rege a LE em questão. Segundo, que alunos de nível mais avançado tendem a fazer uma maior realização ao parâmetro que rege a LE e menor realização ao princípio da sua LM. Então, entendemos que alunos de nível mais avançado já tiveram um maior tempo de contato com a LE e, por isso, conseguem definir melhor a diferença entre as línguas e observar que há uma distinção paramétrica entre o inglês e o PB, enquanto alunos de nível inicial ainda não têm tais distinções ainda bem definidas e assim realizam o inglês com princípios da sua LM. Dessa forma, nossa hipótese inicial se confirma, ou seja, de que o aluno iniciante no idioma tende a seguir princípios de sua LM ao realizar a LE de aquisição, no caso aqui o inglês. E o aluno de nível mais avançado já consegue fazer essa realização seguindo o parâmetro da língua inglesa, preservando a posição dos adjetivos que são gerados à esquerda no inglês e à direita no português do Brasil, PB. Reconhecemos a necessidade de um aprofundamento em nossa pesquisa, precisamos refinar nossa análise, bem como aumentar nosso corpus, criando sondas que nos sirvam na investigação de itens já descritos, mas não foram encontrados em nossa análise. E assim finalizamos aqui a nossa proposta com esse trabalho. As nossas referências bibliográficas, já citadas algumas, Chomsky, 99, Liliane Heigman e Jacqueline Guerron, 99. Citamos também Cato,
e ramos 99, e assim concluímos nosso estudo. Muito obrigada a todos.